Chega ao fim, em 31 de dezembro, o mandato do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eu pretendo ficar até o fim do meu mandato. Indicado por Jair Bolsonaro em 2018, Campos Neto era visto como opositor ferrenho das políticas econômicas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O mandato dele nos últimos anos foi marcado pela manutenção de juros em patamares elevados e por frequentes embates com o presidente Lula. Gabriel Galípolo, novo presidente do BC, deve assumir o cargo no dia 1º de janeiro de 2025. Que a gente precisa quase de um rebrand, a gente precisa reexplicar a ideia de autonomia do Banco Central. Anunciado por Lula em agosto desse ano, o Galípolo chegou a atuar na campanha do presidente e já foi braço direito no Ministério da Fazenda. O futuro presidente do Banco Central tem investido em se mostrar independente das visões de Lula para a economia e já afirmou que a manutenção da taxa de juros é meramente econômica e não política. Quinta-feira, 5 de dezembro de 2024. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Análise, aqui mais realização da Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o videocast em detalhes. Aqui sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou receber aqui no estúdio, presencialmente, mais uma vez, o jornalista, companheiro aqui de CL Notícias também, nosso comentarista nos programas, né, no N1 e no N2, o Luiz Nassif. Nassif, bem-vindo mais uma vez em estúdio. Prazer te receber. É um prazer aqui estar com você. Prazer é todo meu. É sempre bom te receber presencialmente, dá uma diferença na conversa, Dá né? diferença. A gente vai, apesar de que o assunto, vamos dizer assim, ele é meio indigesto. Mas o cafezinho é bom. O cafezinho do CL é bom. Vamos começar falando sobre esse contexto que a gente tem sobre a inação do Banco Central diante dessa disparada do dólar que a gente teve com o lançamento do pacote fiscal do Fernando Haddad, que agora já está na fase de discussão no Congresso, né? O que justifica essa inação? E acho que vale a gente comparar, né, frente a como era durante o governo Bolsonaro, né? Só para explicar a jogada que tem aí, como que o mercado faz? Um conjunto de grandes operadores, eles escolhem uma data qualquer. Reforma da Previdência, votação da reforma da Previdência, ou, no caso agora, a votação do pacote fiscal. Então, lá atrás, eles vão e compram títulos públicos. Aliás, você tem o swap, você tem o comprador e o vendedor. Isso. Então, os títulos públicos, eles estão com uma taxa X. Quanto maior a taxa, menor o valor do título. É um pouco complicado de explicar aqui, mas eles compram os contratos com título num determinado nível. Depois começam a fazer uma mudança de expectativa para que o título comece a cair de valor ou aumentar de valor, dependendo da posição que eles estão. E quando chega na hora do gatilho, que é a votação, a apresentação do pacote do Haddad, nesse caso aqui, grandes acontecimentos da economia. Eles começam a operar e daí o mercado despenca. O real despencou, o dólar foi lá para cima, né? Então, agora quem manipulação, deu... né? Manipulação. Manipulação. E quem deu a estilingada aí foi o Campos Neto, quando ele vai no encontro da XP. Até então, você estava tendo uma situação de o mercado apostando em redução da taxa Selic e tudo. Daí teve um evento lá não sei se foi Washington ou Nova York, da XP, e que o Campos Neto deu uma declaração para virar o mercado. E a palavra do presidente do Banco Central é muito poderosa, porque para o mercado não interessa se o presidente do Banco Central está certo ou errado. Interessa saber para onde que ele vai, porque se o mercado erra, que nem o Banco Central erra, ele ganha. Ele tem que acertar o erro do Banco Central, por exemplo. Então, quando o Campos Neto deu essa declaração, que o ajuste fiscal, ele foi o tiro de partida aí para esse crescente de especulação até explodir a semana passada aí nesse valor do dólar aí. Isso é fundamental, né, para a gente entender que existe um interesse, né, uma especulação. Isso. E também tem o interesse de desestabilizar a economia. Esse é um outro ponto.
dizer, o mercado o mercado e a mídia, desde o começo do ano, com esse negócio da gastança, que é uma loucura. Isso aí o que eles estão querendo primeiro, revogar a Constituição a custo de chantagem, porque ameaça subir o dólar, tudo. E segundo, inviabilizar o Lula. Porque se o Lula der tudo que o mercado quer, acabou a candidatura do Lula. E eles querem alguém que nem o Tarcísio de Freitas, capaz de fazer uma negociata que nem foi a venda da Sabesp, sem ruborizar, né? Sem ruborizar. Então, digamos, a velocidade da luz, né? Então, o que o mercado e a mídia está fazendo é uma coisa inacreditável. A mídia não aprendeu nada com o golpe, com o risco do Bolsonaro. Outro dia eles estavam, Estadão e Folha, enaltecendo a responsabilidade fiscal do Milei na Argentina. E hoje tem 9 milhões de argentinos que não têm o que comer. Você tem 50 e tantos % da população no nível da miséria. E os caras enaltecendo a responsabilidade fiscal do Milei. Ou seja, perderam totalmente a noção do Estado. Eles querem acabar com o Estado, o Conselho de Estado, e deixar tudo sob controle dos grandes grupos. É uma loucura um negócio desse, né? Porque é selvageria. Isso isso termina em rebelião com o tempo, aí termina. Mas e com o Trump agora vai ser essa tentativa mesmo. E aí eu te pergunto, né? Porque a gente tem o Galípolo foi indicado pelo governo, né? E esse é o cenário que a gente tem. Quero te perguntar qual a expectativa em relação ao Galípolo e como mudou, né? Eu até citei isso no começo da nossa conversa, mas como mudou a postura do Banco Central desde que o governo Lula assumiu, né? Porque existiam, inclusive, encontros, assim, foram dezenas de encontros com o Jair Bolsonaro enquanto ele estava na presidência. Então era essencialmente político. Isso para além a gente não vai nem entrar em detalhes aqui, mas no dia das eleições, Roberto Campos Neto indo votar com a camisa do Brasil, que era um símbolo do bolsonarismo. Ele fez algo muito mais irresponsável. Quando explodiu a Covid, ele pediu para os estatísticos do Banco Central fazer um estudo e divulgou esse estudo, dizendo que se deixasse a imunização de rebanho, ou seja, todo mundo se contaminar, a economia seria menos afetada do que se fosse vacinar. Ou seja, ele alimentou até as piores posições do Bolsonaro, né? É um sujeito menor, efetivamente. É um mero ganhador de dinheiro. E está bem rico mesmo. Quando você pega a prestação de contas dele aí com fundos lá fora, com imóveis valiosos aqui, ao contrário do avô. O avô terminou recebendo uma mesada aí do Partido Republicano, aí, porque ele tentou vários negócios e não deu certo. Mas o avô era outra coisa. O avô era um homem público. O Neto não. O Neto ele usa o setor público para jogadas, né? Então é diferente aí. Como mudou, né, essa dinastia Campos Neto, né? O avô dele tinha uma outra postura, apesar de que, até onde existe informação sobre isso, ele também defendia a autonomia do Banco Central e tal, mas era um outro tipo de negociação ali. O avô ele fez parte, você tem desde os anos 50, um grupo de economistas desenvolvimentistas, dos quais a maior expressão foi Celso Furtado, mas tinha Rômulo de Almeida, o Carlos Lessa. E você tinha os economistas de mercado, dos quais a maior expressão era Roberto Campos, Otávio Gouveia de Bulhões, Maria Henrique Simons, todos de alto nível e com um projeto de país na cabeça. Você vê, o Roberto Campos, ele foi um dos fundadores do BNDES. Ele, no governo Café Filho e no governo Juscelino, ele tentou forçar uma máxima desvalorização da moeda, que era contra, o mercado não queria isso, porque ele viu a Coreia desvalorizar a moeda, falou a Coreia vai virar uma grande potência por conta disso. E o Juscelino não teve coragem, porque isso alimentaria a inflação e tudo. Então, com todas... tentou vários negócios, quebrou a cara também, montou um banco, não deu certo. Mas ele tinha essa visão pragmática de país. Ele, com todo o privativismo dele aí, quando a Light parou de investir, ele foi um dos que defendeu a encampação da Light, a estatização da Light. Aí no final não era privatização a qualquer custo. Não. Ele era um cara que... Porque depois ele virou, quando ele deixou o poder aí, ele virou colunista, daí virou um influenciador, digamos, da época. Então ele radicalizou o discurso. Mas no poder, ele, Otávio Gouveia de Bulhões e outros, eram essencialmente pragmáticos. Ele e o Bulhões fizeram a reforma no mercado de capitais, fizeram a reforma nas bolsas de valores, criaram o Banco Central.
Fizeram tudo isso aí, sabe? Então, a diferença dele para o Neto aí é de um elefante para uma formiguinha, né? Aliás, as formiguinhas são operosas, aí eu estou injusto com as formiguinhas. Aí vale a pena, eu acho, você trazer um pouco desse perfil do Campos Neto atualmente, né? Para a gente trazer esse comparativo. O Campos Neto, ele enriqueceu nesse período, aliás, acho que foi uma maneira dele... Porque o avô terminou, eu tinha contado, eu tinha um amigo aí que levava essa mesada do Partido Republicano dos Estados Unidos para o avô lá, né? E o Campos Neto, ele fez uma carreira em banco aí, ganhou muito dinheiro. No Banco Central, ele nunca se mostrou um cara público, né? É um cara que atuava politicamente usando o Banco Central. Então, no governo Bolsonaro, a Selic chegou a 2%. Ele teve esse ponto aí de fazer um estudo para tentar justificar a imunização de rebanho. Depois, no governo Lula, ele deixou tudo, não só deixou tudo solto, mas ele deu o tiro de partida aí para a reversão das expectativas. Quando o mercado apostando em redução aí da Selic e tudo, ele vai lá e dá uma opinião em contrário e vira o mercado. E ele deixou bombas de efeito retardado aí para o Galípolo. Porque à medida em que ele radicalizou o discurso, se o Galípolo assume e começa toma qualquer passo brusco em relação a essa dinâmica aí, ele passa a ser desacreditado no mercado. Então o Galípolo vai ter que entrar, não vai fazer nenhuma revolução, mas ele vai tomar um conjunto de medidas técnicas para reduzir esse poder absurdo de manipulação da Faria Lima. Agora é um processo lento, né? Por exemplo, eles estão esperando agora uma alta de 0,5 ponto ou mais na Selic. Isso aí significa abortar o crescimento do próximo ano, aumentar o número de recuperações judiciais de grandes empresas, aumentar a inadimplência. Eu acho que o Banco Central entra nessa equação muito fortemente, porque também o mercado se mostra receoso com a futura gestão, né? Isso é o que sai na imprensa o tempo inteiro, quer dizer, receio com o Galípolo assumindo a posição do Roberto Campos Neto. E produzindo, inclusive, pesquisas, né, de como o mercado financeiro está reagindo ao pacote fiscal. É uma pesquisa só para reforçar essa pressão em cima do Lula e do orçamento o Lula deu, acho que foi, não sei se foi o Lula ou se foi o Haddad que falaram, vocês querem mudar a Constituição e tudo, então elejam, sabe? Agora o que eles querem não, é na base da chantagem, né? Então se você... Agora tem um ponto aí também que o Galípolo, por exemplo, eu diria até que ele ficou um pouco aliviado com o câmbio, com esse estouro do câmbio, não pelo estouro em si, obviamente, mas porque você está tendo... É um outro fenômeno que vai dar muito trabalho ano que vem, você está tendo um aspirador de dólar indo para os Estados Unidos. Porque você tem um conjunto de medidas que vão ser adotadas pelo Trump, que vão levar a um aumento da taxa de juros dos Estados Unidos, um aumento dos lucros das grandes corporações. Então, independentemente do que está acontecendo, você vai ter um outro fator de turbulência aqui, que é justamente essa fuga de dólares para os Estados Unidos, que não tem nada a ver com a condição brasileira. Gabriela, a coisa mais absurda é o seguinte: quando você analisa o déficit público brasileiro, chamado déficit primário, que é receita e despesa, nós estamos falando aí num déficit de 0,25% ou 0,5%. Daí quando você coloca a taxa de juros da dívida pública, isso aí sobe violentamente. Daí o que o mercado fala? E daí como a taxa de juros é muito alta, sobe a relação entre a dívida pública e o PIB. Daí o que diz o mercado? Não, está subindo a relação dívida pública, PIB, isso aí é sinal de crise, então temos que aumentar mais os juros. Ou seja, aumentando os juros, você piora a situação. Uma bola de neve. É uma loucura um negócio desse. E é visto como ciência. Você pega, de repente, aí quando você pega a opinião pública, aí os caras repetindo. Tudo quanto é imbecil do Brasil aí, faz cara de inteligente e fala essa gastança do governo. Uma coisa inacreditável. Quando você compara com os grandes países aí, o déficit público brasileiro não é nada. O que é o horror? A taxa de juros. Você pega a taxa de juros de financiamento imobiliário na França, é 2% ao ano. Você pega aqui, mesmo sendo a taxa mais baixa aí, é IPC mais 4, 5%, e com Selic aí vai lá para cima. É surreal. É surreal. Então, quando o capital de giro... Por que o Brasil não desenvolve mais? Porque não tem crédito.
O crédito é esse spread absurdo. Aliás, o Edu Moreira deu uma boa dica aí para tentar esvaziar um pouco esse negócio. É transformar parte dos títulos tudo em depósito para financiamento imobiliário, que é o setor que mais puxa a economia e vai ter um aumento de custo grande aí com essas loucuras aí do mercado e do Banco Central. Sabe? Eu acho que vale a pena eu trazer aqui os dados, né? Porque eu citei pesquisa e não trouxe os dados, né? Que você falou da pesquisa Quest, essa coisa da reação negativa ao mercado financeiro e tal, né? Ao pacote do ajuste fiscal do Haddad, que foi anunciado dia 27 de novembro. E aí eles falam também da presidência do Banco Central. Eu achei muito interessante isso, porque o que a Quest fez, segundo o que foi divulgado, né? A pesquisa da Genial Quest, foi entrevistar economista, gestor, analista, operador, ou seja, trader, né? Isso. Financeiro, de fundos de investimento sediado em São Paulo e no Rio de Janeiro. E aí o que você tem? Claro, Roberto Campos Neto é o mais bem avaliado. E aí os números são impressionantes, né? Claro, quando você olha. 70% confiam muito no Roberto Campos Neto, que termina o mandato no fim do mês. O Gabriel Galípolo, que vai assumir o comando do BC, mas ele é diretor de política monetária hoje, né? Em janeiro, tem pouco mais da metade, então 55% que diz confiar pouco ou nada nele. Ou seja, esse é o cenário que a gente vai ter para o Galípolo no começo do ano. É uma forma de chantagear. Eu não posso fraquejar aqui, eu não posso amainar, digamos, essa pancada nos juros, porque senão o mercado... E se eu pego a credibilidade do mercado, não adianta. O presidente do Banco Central é que o mercado não acredita. Só que o mercado aqui é tudo uma manada. Porque, veja bem, essas mudanças que ocorreram aí no mercado de dólar, teve um pessoal que ganhou muito dinheiro à custa de um pessoal que perdeu muito dinheiro. Eu recebi de um leitor um assessor de investimento dele, ligado a um desses grandes bancos aí, em junho. Não, você tem que vender contrato aí futuro, porque as taxas vão estabilizar e pereré. Ele não entrou. O pessoal que entrou nessa ponta aí é o pessoal que deu lucro para os especuladores na outra ponta. Você tem muito fundo multimercado. O que é fundo multimercado? Aqueles fundos que têm ações, têm títulos. Esses fundos tiveram uma queda violenta. Por quê? Porque as ações das grandes empresas despencaram, especialmente de varejo. Porque com o aumento da taxa de juros, para o ano que vem você vai esperar um resultado menor das empresas. Né? Então é importante entender que quando por exemplo, você pega os grandes bancos tradicionais, fizeram uma manifestação de apoio ao Haddad. Porque para eles interessa estabilizar a economia. E essa estabilização da economia que permitiu um crescimento que pode chegar do PIB de 4%, permitiu um crescimento da indústria esse ano. Mas para o especulador, a estabilidade não é negócio. Você tem que ter a volatilidade, porque daí eles usam o efeito manada. Né? Manipulam. Esse é o ponto. Então, digamos, toda essa tranquilidade que nós tivemos, mesmo com taxa elevada, o Brasil já mostrou um fôlego danado. Isso. Mas quando começa a crescer, não, isso aí vai provocar inflação, então tem que aumentar a taxa de juros. Uma taxa real de 7% não existe em nenhum lugar do mundo. Taxa real, ou seja, acima da inflação prevista. É uma loucura. E esse é o cenário que a gente tem, né? Daí, diante disso, achei muito interessante essa ação popular do deputado federal Guilherme Boulos, né? Ele entrou com uma ação popular, ou seja, qualquer pessoa pode entrar com uma ação popular contra o Roberto Campos Neto, né? Frente à atuação dele no Banco Central, que ele diz, basicamente, com essa história, é que existe um conflito de interesses ali. Até no documento, ele diz que essa atuação do Campos Neto ali no Banco Central é marcada por um profundo e desavergonhado conflito de interesses de ordem política e preocupante conflito financeiro também. Sim. E aí ele está muito bem fundamentado, né? Tem advogados, tem um setor jurídico todo ali junto com ele, mas dizendo que o Campos Neto não poupou esforços durante esse último biênio para colocar terror no mercado e fomentar um cenário de agitação política no país. Para isso ele vai ter a comprovação empírica disso aí, né? E aí tem chance de avançar, né? Qual que é a sua avaliação?
Não, se for falar sobre a postura do Banco Central, não. Porque daí eles vão alegar que a votação é o Copom que define. E o governo cometeu uma imprudência no começo, esse ano aí, de estabelecer uma meta de inflação de 3%. Porque quanto menor a meta, mais alto tem que ser os juros. Então ele pode dar um monte de explicações técnicas aí que não tem valor científico, mas serve para justificar. Agora, esse conflito de interesse dele aí, em cima das declarações individuais dele, somado ao fato dele ter fundos lá fora que são beneficiados por esses movimentos, isso aí pode gerar, nada em relação ao Banco Central, mas em relação a ele pode gerar uma ação interessante. O que o Boulos pede, né, para a Controladoria Geral da União é a concessão da tutela provisória de urgência para o Campos Neto se abster de atuar em processos administrativos ou jurídicos relacionados ao mercado financeiro. Basicamente, isso até o fim do mandato dele do Banco Central, que é agora, né? Agora não resolve nada, porque o Galípolo, ele vai ter que pegar aí o leme do Banco Central. E vai pegar uma efervescência política também, né? Também. E o negócio dele é não fazer marola. Uhum. Ao contrário do Campos Neto, que queria fazer marola. Mas ele não vai poder. Então, não fazer marola significa o seguinte: não vai reduzir a taxa de juros vigorosamente, vai manter. Ele pode manter a taxa, ter uma elevação agora, manter durante algum tempo essa taxa elevada e reduzir lentamente aí, quando houver condições. Mas para o ano que vem vai ser complicado, porque você tem esse fator Trump que vai ser uma confusão. Você tem essas perspectivas de guerra aí permanentemente no ar. O mundo está num momento de marcha da insensatez, né? E você vai ter o ponto que, com esse aumento da Selic, 2025 vai ser morto. Você pega esse ano com todos os elementos, menor nível de pobreza da história, menor nível de desemprego, crescimento de 4%, a percepção do cidadão comum não é uma percepção de melhoria. Para além de ela ter uma ação efetiva ou não, tem outros pontos ali que a gente já até chegou a falar no passado, né, sobre o MP de Contas investigar o Campos Neto, né, que é algo que já aconteceu lá em julho, né, esse anúncio da abertura das investigações sobre uma manipulação das taxas Selic e tal, isso já estava acontecendo. Agora, quando você tem uma ação como essa do Guilherme Boulos, que é uma ação popular, portanto é um movimento que pode vir da sociedade, como você insere, né, a sociedade nessa discussão? Ou quanto você diz que é importante que a sociedade esteja vigilante, né? Eu acho que ele devia incluir uma coisa interessante, que lá atrás, quando começou esse negócio de liberalização do mercado, houve uma corrida contra a Libra esterlina. E essa corrida gerou um baita de um inquérito aí, que identificou os bancos que fizeram a jogada lá e aplicou multas pesadas em cima desses bancos. Então, eu acho que ele deveria incluir, digamos agora, nessa investigação, incluir algo similar, pegar a CGU, mas pegar Ministério Público também, e investigar o cartel da Faria Lima. O que é o cartel da Faria Lima? É aquela meia dúzia de grandes operadores que manipulam o mercado. Aí você está configurado um crime. Você consegue pegar os elementos aí. O próprio Edu Moreira, ele denunciou, quando você tinha a pesquisa Focus aí, um grupo de operadores prevendo aí uma explosão da inflação o ano que vem para poder levar a média. Foi daí que surgiu essa primeira ação do MP de Contas. Então, aliás, esse Lucas Furtado aí, que é o procurador lá do MP de Contas, é um grande brasileiro. Agora tem que avançar nisso agora, porque é uma maneira também de pressionar de fora para dentro o Banco Central e estabelecer um mínimo de regulação no mercado. Por exemplo, quando você aplica mercado futuro, por exemplo, da B3, você tem a chamada de margem, que chama. Ou seja, eu me proponho a vender por 100, o outro se propõe a comprar por 100. Se vai para 110, aquele que se dispôs a vender por 100 tem que depositar a diferença. Então o cara é penalizado. Porque esses especuladores aí, ainda mais os que comandam o estouro da boiada, eles não veem risco, não tem risco. Eles têm que sentir que tem risco financeiro e risco jurídico. Então pode ser um caminho aí, se ganhar fôlego aí, para pressionar o Banco Central e estabelecer um mínimo de regulação. E ter a sociedade junto, eu acho, é importante, né? Fundamental. Porque não é um assunto que costuma mobilizar. Não, né? E o grau de ignorância em relação a isso, você vê,
Às vezes, o pessoal da Fiesp, o que puxa mais a indústria são os investimentos públicos. Daí você vê porta-voz da Fiesp falando, não, tem que reduzir a gastança para poder reduzir os juros. Como se a culpa dos juros altos fosse os gastos sociais ou gastos de investimento que beneficiam o próprio setor industrial. Então, digamos... E por que só o gasto social, né? Pois é. Mas eles são contra até gastos que beneficiam eles também, por conta da ideologia criou uma ignorância. O Bolsonaro ele teve, um pouco antes de sair do governo, na CNI, Confederação Nacional da Indústria, e falou meia hora só de agronegócio. E os industriais adoraram. Aqui em São Paulo, se for pegar o Bolsonaro, que foi um anti-indústria. Era o cara que queria tirar impostos de importação de tudo quanto é produto aí. Ele é enaltecido. Quer dizer, todo esse esquema de rede social, esse tovelinho de informações, criou um grau de ignorância geral aí, mas muito grande, muito grande. Então, talvez, se a população percebesse que quem paga a conta do Banco Central é a pessoa física, é a pequena empresa, é a empresa industrial, talvez você tivesse esse movimento de pressão de fora para dentro aí para obrigar o Banco Central a estabelecer um mínimo de regulação no mercado, né? Eu acho isso fundamental, Nassif. Eu acho esse ponto crucial, porque isso é incutido na cabeça das pessoas, é martelado, e elas reproduzem um senso comum que prejudicam elas mesmas. É isso. Eu quero muito te agradecer, é sempre um prazer te receber aqui, ou te ouvir, aprender com você, todos nós, né? Não, aprendemos contigo. Meu. Obrigada demais, Nassif. Obrigado a você, viu? Até mais. Até mais. E para você que está me acompanhando aqui nessa entrevista, eu quero te fazer um convite para o nosso Cinema ICL. A gente vai ter uma edição especialíssima no dia de Noam Chomsky. A gente já falou sobre ele aqui muitas vezes, é um grande intelectual e a gente vai ter essa homenagem global nessa data, que é o dia 8 de dezembro, a um dos maiores intelectuais vivos do nosso tempo, que é o Noam Chomsky. Ele é celebrado, né? Essa data é celebrada todo dia 8 de dezembro, e que é o aniversário dele, e a gente vai ter o cinema, né? A sessão justamente nessa data, às 8 horas da noite. Então, domingo, o ICL vai exibir o documentário Utopia Tropical, que mostra o olhar do Chomsky sobre a esquerda na América Latina, também influência dos Estados Unidos, nessa região nas últimas décadas. Então, vai ser um filme, assim, muito especial, porque o Celso Amorim, que é um diplomata brasileiro, foi quem conversou com o Noam Chomsky, e a partir daí a gente teve esse filme que foi organizado. A exibição vai ser agora nesse domingo, vai ter uma entrevista do João Amorim, que é diretor do documentário, junto com o Leandro Demore. Então, além de assistir a nossa sessão de cinema, a gente tem a nossa tradicional conversa, né? A nossa tradicional reflexão que normalmente a gente faz também. Então, é um programa de domingo para você curtir aí junto com a sua família, com amigos também, grande estilo, para comemorar essa data tão especial com muito conhecimento. Então, você garante seu ingresso em detalhesicl.com.br. Como sempre, é de graça. Obrigada a você que me acompanhou até aqui. Agora você fica com o Mercado Investimentos. Na sequência, Rolê ICL, e o Em Detalhes está disponível de segunda a sexta-feira nas plataformas de áudio. Obrigada e até amanhã. We have to do this for the security of the world. What's good for the United States is good for the world. Okay? That's the justification. Se você pegar qualquer governo brasileiro, democrático e popular, mais para o lado popular, você vai ver que houve várias tentativas de golpe, até que chega uma que dá certo. Mark Twain's famous phrase, history doesn't repeat, but sometimes rhymes.